Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E a categoria é Viva, Arrase e Pose. E chegamos ao quinto episódio de Pose, e o episódio de hoje é Dia das Mães. E o episódio já começa com um grande impacto assim, né? Porque temos mais um ball pra variar, só que esse ball não está sendo apresentado por Prey Tell. Então já fica um pouco assim, chocado, porque no episódio anterior a gente descobriu que o Prey Tell tem HIV, então eu já imaginei o pior. Putz, perdemos o Prey Tell e foi cedo demais, deu nem pra despedir. Mas aí, conforme o ball vai rolando, a gente percebe que não é nada disso. Na verdade, a gente tá tendo um deslumbre do passado, é mais um flashback. E aí, nesse flashback, eles começam a contar um pouco da história da Blanca. E o legal também deles contarem a história da Blanca assim, desse jeito, é que foi sem aquele drama que outras séries fazem, quando ela tinha contado aquela história de que a mãe dela expulsou ela de casa, expulsou ela do coração dela. Isso foi bacana porque foi um flashback da história da Blanca de quando ela começou nos balls, e não necessariamente de quando ela se entendeu como uma mulher trans, né? Então foi bacana isso porque Pose é sobre balls. Então é interessante a gente perceber como que eram os balls nesse início, e dá pra perceber que não era tão diferente de como é atualmente dentro da série. Só que é bacana a gente perceber outras personagens ali até então que pra gente é desconhecido. O próprio apresentador do ball, eu achei assim um cara fantástico, divertido igual o Prey Tell, só que é aquilo, né? A gente tá acostumado com o Prey Tell, então ver outra pessoa ali fazendo a sua função causa um certo estranhamento. Mas aí quando a gente vê que é a história da Blanca, a gente fica até mais tranquilo. E sobre a história da Blanca, é bacana ver que ela sempre foi uma pessoa sonhadora, mas também corajosa, né? Que independente das críticas que ela recebe, ela tá ali dando o seu melhor e torcendo para que o resultado seja positivo. E é bacana porque o desfile que a Blanca vai participar é o Rainha Virgem na Passarela, então ela tem que passar toda uma ideia de castidade, mas também tem que ter um look tombador, que é o que a gente já tá acostumado a ver em Pose. E ela não tem nada disso. Ela realmente demonstra ser inexperiente, tem um look bem mais ou menos, só que ela não tá nem aí e tá lá desfilando e tá esperando saber como que vai ser sua recepção. Ela é super gongada pelo apresentador, coisa que a gente viu, por exemplo, o Prey Tell fazer no episódio anterior com a Kenzie, quando ela tava tentando participar do desfile de mulheres curvilíneas, e ela foi super gongada por todos. O mesmo aconteceu dessa vez com a Blanca, só que ela continuou ali esperando o resultado das notas. Foi muito bacana ver ela pedir o resultado das notas, porque independente do que as pessoas estivessem ali criticando ela, ela queria saber como que foi o seu desempenho. E eu achei muito bacana essa coragem dela, porque mostra um pouco da nossa história como LGBT, né? De que, por mais que a sociedade nos critique e queira que a gente não esteja num lugar, a gente tem que se impor, tem que ocupar os lugares, porque a gente tem o direito de estar onde a gente quiser. E ela ficou satisfeita com a nota, mas o melhor ainda estava por vir, né? Na verdade, né, ela não se sentiu daquele jeito que a maioria ia se sentir, que é recebe uma crítica ou alguma coisa assim, que a pessoa acaba com você, e você, tipo, se desliga, não quer saber de mais nada, vai embora, vira as costas e deixa falando sozinho. Mas o legal depois dessa parte foi ver, né, que mesmo ela saindo, ela sendo criticada lá dentro pelas pessoas, tem aquele grupo de meninas juntas comentando sobre ela, né, comentando como ela aparentava ainda ser bem, digamos assim, rústica pro visual que ela tinha naquela época. E além disso, não era só a questão do visual rústico, né? Era a própria postura dessas outras concorrentes em apontar a Blanca como um menino. Elas desrespeitaram a identidade de gênero da Blanca e falando que ela parecia um menininho, não sei o quê, cabelo curto, todo esse rolê tosco que a gente tá acostumado a ouvir. E aí a Blanca ouve, né, tudo isso e peita essas garotas, tipo, não aceita que elas falem mal dela dessa forma, porque nas próprias palavras da Blanca, né? Eu achava que era uma comunidade pra gente ser bem aceita, eu achava que esse era o nosso espaço pra poder a gente celebrar e vocês estão aí falando mal? Como assim? E aí elas tentam super atacar a Blanca, desmerecer a Blanca ainda mais, e é bacana porque, embora sejam discursos problemáticos, a gente vê aí como o shade é algo intrínseco à comunidade LGBT, né? É aquela troca de shade assim que a gente entende que é errado, mas a gente ri porque é uma questão de uma esperteza delas conseguirem dessas sacadas geniais assim pra criticar umas às outras, que eu acho assim maravilhoso. Mas então a melhor parte que eu disse mesmo é quando aparece, né, nesse momento, Elektra e salva a Blanca. Ela dá uma tirada assim maravilhosa nessas garotas que estão ali humilhando a Blanca e sai por cima. Então ali a gente já percebe, né, por que que a Blanca então fazia parte da House of Abundance. Porque na sua noite de estreia, a Blanca foi socorrida e acolhida pela Elektra, que pelo menos nesse momento mostrou ser uma pessoa de coração bom, coração grande, né, de compaixão mesmo. E foi bacana ver esse lado da Elektra, né, porque até então a gente só vê Elektra, filha da puta, que é egoísta, só pensa nela e sempre tá ali humilhando e pisando as suas filhas.
E o legal também, assim, que dá pra reparar e perceber um pouco é que a Electra já aceitou a Blanca na casa dela, porque ela viu que ela é persistente naquilo que ela faz. Ela viu que, mesmo não se saindo bem, sendo toda criticada lá no baile, ela ainda pediu pra ouvir as notas. E esse lado também gentil, assim, da Electra acaba não mostrando muito, mas com o tempo a gente vai entendendo por que ela é daquele jeito. Eu não sei também se é nesse momento que ela tá formando a casa dela. Eu não sei se é nesse momento que ela já tá com o Dick ou se ela ainda vai conhecer o Dick, porque não deixa isso, assim, evidente nessa parte do episódio, pra mostrar se é isso ou não que deixa ela amarga ou gentil. Mas é muito rico, né, e bacana, assim, pra série ver essa interação inicial da Blanca com a Electra, porque ali que a gente viu que nasceu essa relação de mãe e filha, porque nesse momento a Blanca diz a Electra que a venera, que a adora, que sempre se inspirou nela e que ela gostaria de um dia ser o mais próximo da grandeza, da realeza que é a Electra. E a Electra, nesse momento, até demonstra, né, uma certa humildade e, por fim, acaba convidando a Blanca pra elas comerem no restaurante e tal, porque a Electra percebe como que a Blanca está magra e possivelmente faminta. E aí a gente vê também um pouco da história se repetindo, né? Que no caso é a relação da Blanca com o Damon, quando a Blanca fala com a Electra que ela tá vivendo na rua também, tá morando numa praça e que ela acaba comendo o que aparece no caminho. É uma história triste, né? E uma história que a gente tá acostumado a ver muito ainda hoje, que são de filhos LGBTs que são postos na rua pelos seus pais intolerantes, que não sabem lidar com a identidade do filho ou filha que tem. E é bacana que quando as duas estão nesse restaurante conversando, tem algumas coisas que a Electra falou que mexeu comigo, a gente pelo menos entender um pouco do porquê a Electra ser como é. E então, a Blanca, quando elas estão lá no restaurante, ela diz pra Electra que queria muito ser Electra em algum momento da vida, porque ela acha a Electra foda e tal. E aí a Electra fala, né, com a Blanca que precisa de trabalho, direção e sacrifício para ser uma mulher. Eu achei, sim, uma coisa muito forte isso, porque isso é uma coisa que a gente vê na nossa sociedade, né? As mulheres, elas têm que se impor o tempo todo, têm que demonstrar o seu valor o tempo todo, porque a sociedade está o tempo todo aí negando elas tudo que elas desejam, impondo que elas sempre sejam subalternas, subjugadas pelos homens, né? Porque a nossa sociedade é machista, então a mulher realmente tem que se impor o tempo todo e tem que sacrificar muita coisa para mostrar o seu valor, que se a nossa sociedade fosse uma sociedade justa e ideal, não precisaria passar por tudo isso. E aí outra coisa que elas acabam comentando da Electra com a Blanca é que a Electra fala, né, que a Blanca ela tem algo muito melhor, uma qualidade muito mais importante que a beleza, que é o coração, e que isso vai levar a Blanca longe. Então, eu acho que nesse momento inicial a gente teve realmente um pouco dessa base, desse prelúdio do que viria a ser eventualmente a House of Abundance e a House of Evangelista, porque eu acho que essas falas da Electra resumem bem o que a gente vê, por exemplo, na House of Abundance. Realmente, a gente vê que tem muito trabalho ali, tem muito sacrifício por parte de todos, né? Porque quando a gente vê a Candy colocando silicone industrial no corpo, é um baita sacrifício da saúde dela. E o que a Electra fala da Blanca é real, né? Tipo, a Blanca tem muito coração mesmo. E é por conta desse coração grande que ela abre uma house pra ela e adota filhos que até então são pessoas largadas no mundo que ela não conhecia, não fazia ideia de quem eram, com exceção da Angel. Então, assim, eu achei que esse é um dos momentos mais bacanas da série até o momento, da gente ver como que iniciou a relação entre Electra e Blanca, e que por mais que as duas atualmente vivam nesse embate constante, há um respeito e um amor que possa não aparecer com frequência na série, mas que ele existe. Depois desse flashback que teve, contando um pouco da história da Blanca e a Electra junto, corta pra parte atual, que se passa na série. E nesse momento, a Blanca fala pra todo mundo fazer uma faxina na casa, cada um arrumar um canto. E a gente vê também que ela é bem rigorosa com essa questão de limpeza e também dá a tarefa pros filhos dela fazer. Como o episódio também se trata do Dia das Mães, só que pelo título a gente nem ia imaginar isso, ela acaba recebendo uma ligação de um colega, que era do bairro antigo que ela morava, e ele fala que a mãe dela tinha falecido. E um pouco antes desse momento dela receber a ligação, a gente tem a cena com a Angel de novo sendo aquela menina meio inocente, engraçada. Blanca chega no quarto e fala, nossa, você já arrumou toda a bagunça do seu quarto? Ela fala, eu sou eficiente. Aí a Blanca já saca, já tem uma ideia do que fazer, vai no armário dela, acaba abrindo e cai num monte de roupa que ela nem arrumou direito, né? Nesse momento a gente vê um lado da Blanca que a gente não via até então, né? Que é tipo a Blanca, mãe, dona de casa. E nesse momento, Blanca, mãe dona de casa, ela tá colocando os filhos dela pra poder deixar a casa em ordem. E aí, por mais que os filhos dela sejam bagunceiros e tentem enganar, eles não conseguem, porque a Blanca também já é uma velha de guerra aí que sabe como é que adolescentes se comportam. E ela não vai se deixar enganar por qualquer papinho de que, né, eu organizei tudo. E eu achava que a Blanca ia encontrar essa bagunça da Angel debaixo da cama, uma coisa bem clichê, só que não. Foi no armário mesmo. Mas aí, embora a gente tenha esse momento de descontração, né, vem a parte mais pesada do episódio, né, até então, que é
até essa ligação que a Blanca recebe informando que sua mãe faleceu. E pra mim foi uma surpresa até, porque como a gente só ouviu a Blanca falando da sua família, especialmente da sua mãe, em algumas conversas, e assim, conversas em que ela falava de situações, mas não falava necessariamente de seus parentes, eu até imaginei que a mãe da Blanca tinha falecido há mais tempo, que elas realmente não tinham nenhum tipo de contato. Mas a gente vê, né, que por mais que você seja abandonado pela sua família, por mais que você seja renegado, ainda existe um amor aí. E quando você descobre que seu familiar faleceu, a dor vem com tudo. Por mais que essa pessoa tenha te infligido dor, você ainda sente pela morte dela. E foi o que aconteceu com a Blanca. E vê-la ali sofrendo, mas pelo menos sendo acolhida pelos filhos, foi algo assim que mexeu, porque eu acho que ninguém quer receber a notícia, né, de que perdeu a mãe, especialmente se você não tem mais contato com sua mãe. É, porque querendo ou não, mesmo a pessoa tendo te feito mal ou não, é um familiar bem próximo seu, né? Porque foi ela que deu a luz pra você. Mesmo ela falando ou não com você, ou tendo feito alguma coisa ruim, você ainda vai amar e vai gostar daquela pessoa e ainda vai ser um baque pra você, uma notícia como essa. Aí depois disso, a Blanca ela vai na casa da irmã fazer uma visita e ela se depara com a sobrinha dela, que vai atender a porta. Nem a sobrinha dela conhecia, porque a família dela não sabia lidar com ela, né? Aí ela atende a porta, fala, mãe, tem uma mulher aqui querendo falar com você. Aí a irmã dela acaba chegando na porta e tratando ela com o nome que ela tinha de menino, né? Que era Mateu. Aí a Blanca, ela já fica pé da vida com isso. Tanto que ela falou, você nem falou pra sua filha que eu sou sua irmã. A irmã dela fala assim, mas como que eu vou falar pra minha filha que você era um homem que agora decidiu se vestir de mulher? Isso é um problema que tem até hoje, né? Tem muitas famílias que tem pessoas trans, ninguém sabe lidar, ninguém explica, ninguém quer saber dessa pessoa e acaba fazendo esse mal. Tanto que a irmã dela acaba falando que eles tinham inventado a história de que ela, no caso, quando era Mateu, tinha morrido, falecido. E o que deixa a Blanca bem em pé da vida e só fala assim, eu só vim avisar que amanhã eu vou no funeral da nossa mãe e já quer ir embora. Esse encontro da Blanca com a irmã dela foi um momento, assim, bem pesado também, porque é aquela questão, né, do confrontamento. Uma pessoa que tá querendo viver a sua verdade, que tá querendo viver a sua real identidade, contra alguém tradicional, conservador, cheio de preconceitos, que de fato não sabe lidar com essa nova realidade, que não sabe lidar com essa pessoa, não vai seguir os padrões convencionais da sociedade. E, né, quando você fala que hoje em dia as pessoas também não sabem lidar com pessoas trans e LGBTs geral na família, é exatamente por isso também, tipo, não há esforço da pessoa em querer entender essa outra, porque ela vive nessa sua realidade tradicional, conservadora, em que as coisas não podem mudar. Então, quando tem esse choque da mudança, eles não sabem lidar e também não estão nem um pouquinho abertos a lidar com essa mudança. E no caso da irmã da Blanca, o que rolou foi isso. Além dela negar a Blanca, né, essa possibilidade de conviver com a própria sobrinha, porque ela deixa claro que não quer que a sobrinha tenha nenhum tipo de relação com a Blanca, ela ainda nega, né, a identidade da Blanca tratando no masculino, chamando ela pelo nome antes da transição, chamando a Blanca o tempo todo de Mateu, e ainda dessa facada na Blanca dizendo que eles haviam contado pra família que o Mateu havia morrido. Mas, de fato, o Mateu morreu mesmo, porque não existe mais Mateu. Existe ali a Blanca. Só que eles não querem, né, que a Blanca tenha essa identidade dela sendo exposta pros outros familiares. Porque eu acredito que rola muito é que tem essa questão da família não só não saber lidar com esse integrante LGBT, mas também pelo fato da família ficar preocupada com o que as outras pessoas vão falar, né? Eu acho que por isso quando a irmã da Blanca fala que Mateu morreu, é pra poder evitar a fofoca desses vizinhos e amigos e tal de fora, porque para essas famílias tradicionais, infelizmente, importa mais a opinião dos outros do que o bem-estar de um familiar. Isso é péssimo. Infelizmente é algo que a gente vive muito hoje em dia, né? Tô cansado de ver vizinhos meus que são crentes e por conta da igreja, eles vivem passando uma imagem de ter uma vida perfeitinha, mas dentro de casa a vida é um inferno, a vida é cheia de problemas, mas, né, para evitar que dentro da igreja se fale dessa família, eles sempre estão aí tentando camuflar as coisas, jogar os podres pra debaixo dos panos, mas aí quando os podres explodem, nossa, aquela merda imensa. E acaba que é o tipo de coisa que a gente vai ver no episódio em si. Depois que a Blanca vai embora, revoltada e puta da vida desse encontro que ela teve com a família dela, ela encontra o Preytel. E com o Preytel ela fala que ela tá aí, tipo, em dúvida, né, se ela deve ou não ir nesse funeral da mãe dela, porque ela imagina que não vai ser bem recebida pelos seus familiares, especialmente depois de saber que rola a história de que ela faleceu. Mas uma coisa bacana que ela aponta pro Preytel é que, das lembranças que ela tem com a mãe, a mais bacana que ela carrega é o fato dela e da mãe cozinharem juntos, que esse era o momento mais bacana que eles tinham. Porque a Blanca, sendo a filha caçula, ela não tinha muito tempo com a mãe, porque a mãe sempre se ocupava com os outros irmãos mais velhos, cheios de seus problemas, né, adolescentes, enfim. Mas aí a Blanca, quando estava na cozinha com a mãe, era o momento em que as duas podiam ter essa intimidade maior. E a Blanca adora cozinhar, né? Então a gente até percebe isso um pouco mais durante os episódios, porque eles sempre estão lá comendo em família, na casa dos evangelistas.
Tanto que isso tá presente, né, em praticamente quase todos os episódios. Sempre tem alguém comendo junto com uma outra pessoa, em família. Antes deles irem pro velório, né, da mãe da Blanca, acaba tendo o encontro novamente daquele chefe chato, o Stan. Aparece ele correndo pra chegar numa reunião que ele mesmo tinha se atrasado. E o Stan sai do escritório dando a boa notícia que eles conseguiram fechar o contrato com o lugar que ele tinha proposto. Tanto quem tinha proposto o lugar foi o chefe dele, o Matt. Aí ele vê que quem acabou passando na frente e tomou as rédeas desse contrato foi um funcionário novo, o Stan. Aí, de novo, tem aquela disputa de ego, de trabalho pra saber quem é o melhor. E o Matt acaba tomando a decisão de ir na casa dele novamente, do Stan, e contar pra esposa dele que ele realmente tá tendo o caso com uma mulher. Tanto que ele fala que seguiu, que tem um endereço, que ela pode ir lá ver. E ainda questiona ela, pergunta se acredita nele. Ela fala assim que acredita, só não sabe se confia na índole dele. O Matt, igual a gente já falou antes, né? É o arquétipo do macho cis, hétero, escroto, que tem grana e se acha dono do mundo. E quando ele vê o Stan como uma ameaça aos seus ganhos financeiros, ao seu, né, monopólio de poder dentro da empresa, o que ele vai fazer? Em vez de mostrar mais trabalho, em vez de mostrar que é um funcionário mais competente, ele dá um golpe baixo no Stan, indo fazer fofoca na sua família. Porque é isso, né? Tipo, o cara não é capaz de vencer o Stan dentro da área em que eles deveriam competir, seria a empresa deles, mostrando trabalho, mostrando serviço. Ele desce o nível e vai lá expor o Stan pra família. É muito corriqueiro, né? Infelizmente. Então, em vez da pessoa tentar dar o melhor e ver onde que ela errou, não. Eu vou derrubar o outro, porque é o que minha índole faz. Então, quando ele vai lá na casa do Stan contar pra Pat, a mulher do Stan, que o Stan atrai, nossa. Quando eu vi aquilo acontecendo, eu pensei, bem feito, Stan. Ninguém mandou você falar no primeiro dia, quando você foi pedir o aumento pro Matt, você tinha uma amante. Então, a gente imaginou que ia dar merda e a merda veio com tudo, né? E é muito irritante ver o Matt sempre conseguindo fazer as merdas que ele quer fazer, né? Porque enquanto de um lado, por exemplo, lá na casa dos evangelistas, até mesmo na House of Evidence, esses integrantes sempre acabam passando por um pepino, sempre acabam sobrando com alguma coisa, né? Sempre sofrendo com algum tipo de reflexo negativo da sociedade, o Matt consegue se safar de tudo. Ele acaba vendo o Stan ser promovido, então ele vai lá e faz fofoca pra família do Stan. Ele consegue ser bem sucedido nisso, porque ele coloca a pulga atrás da orelha da esposa do Stan. E no fim, ele sai ganhando, né? Porque o Stan, então, vai ter um pepino pra resolver quando chegar em casa. E ele, fazendo com que o rendimento do Stan caia, acaba conseguindo um maior destaque na empresa de volta. Então, assim, é muito revoltante. E isso também, como a gente fala, né? Séries estão aí pra poder refletir um pouco do que acontece na sociedade. Isso mostra, né? Como pessoas que têm esse privilégio da branquitude, da riqueza, sempre conseguem se safar em N situações na sociedade em que a gente vive, porque elas detêm aí o poder pra poder ditar como que a vida deve seguir. Isso é revoltante, mas infelizmente é a realidade que a gente vive. O Stan não é santo. Pra mim nem entra em questão a santidade do Stan, porque ele já começou errado em trair a sua esposa e foi mais burro ainda em ter contado pro Matt que tava como amante, de aumento pro Matt. Então, toda a merda começou lá quando o Stan participou da primeira reunião com os diretores, sem a presença do Matt. E aí a gente já sabia que dali em diante ia dar alguma treta monstruosa. Então, quando o Matt vai lá na casa do Stan fazer a fofoca pra sua esposa, a gente só vê como que o comportamento do Matt é um reflexo do que a gente já vê na nossa sociedade, né? Um homem branco, cis, hétero, rico, que ele tem muitos privilégios, ele sempre se safa do que quer que seja, porque ele tem os privilégios aí na mão. Então ele tem um poder para poder fazer com que as coisas sempre o favoreçam. Então, em vez do Matt ser uma pessoa decente, tentar vencer o Stan numa competição justa dentro da empresa, mostrando que é o melhor empregado, mostrando que é um funcionário mais competente, não. Vai lá fazer fofoca e causar discórdia na família do Stan, porque não basta só a pessoa ter mais grana que a outra, não. O Matt, ele meio que tem que tripudiar do Stan, né? E nada melhor do que você derrotar o até então amigo que vira inimigo do que destruir sua família. Eu acho que isso foi o que o Matt fez e isso é uma coisa que a gente vê muito corriqueiramente na nossa sociedade mesmo. Pessoas tentando puxar o tapete da outra e apelando pra ataques pessoais. Então, a merda foi jogada no ventilador e a gente sabe que a repercussão vai ser pesada. O Matt não só satisfeito de fazer a fofoca, ele ainda dá provas pra Pat. E aí ele entrega pra ela um cartão falando do endereço em que a amante do Stan se encontra. E a Pat vai atrás. Então, embora verificar se isso que o Matt falou é verdade. E aí ela vai no endereço e quando chega lá, o senhorio do prédio informa que não tem ninguém mais morando nessa casa aí que ela tá procurando, embora o aluguel tenha sido pago com antecedência. E aí a Pat acaba revelando, né, que é uma esposa e que acredita que
essa pessoa que tá vivendo nesse prédio é amante do seu marido, então ela gostaria que o senhorio revelasse se ela tá certa ou não. E aí o cara acaba mostrando pra Pat os documentos desse aluguel e ela descobre que sim, seu marido Stan assinou os papéis. E aí ela fica chateada, mas é bacana ver essa força dela, porque em nenhum momento ela se mostra abalada, chorando, querendo resolver, né, a coisa na briga, na violência. Ela quer continuar nessa sua busca pela verdade. E por fim o senhorio do prédio dá o novo endereço da Angel pra Pat. E aí a gente fica naquela expectativa, né? Nossa, será que a Pat vai chegar lá na casa dos evangelistas e vai dar merda? É uma coisa que a gente descobre eventualmente. E nesse episódio também vai falar mais sobre a cirurgia da Elektra. Nos episódios anteriores, ela, mais a Candy e a Lulu acabam roubando o dinheiro, né, da caixinha natal, e ela acaba dando esse dinheiro como entrada pra fazer a cirurgia no último episódio. E nesse, ela já vai pra mesa de cirurgia fazer a tão sonhada redesignação sexual dela. O que ela acaba fazendo, acaba acontecendo tudo bem, só que na hora de visitar, que ela tá de recuperação, ninguém vai visitar além da Blanca, é a primeira filha que ela acabou adotando pra casa dela, e conta no começo do episódio. Nesse encontro, ela jamais esperava que a Blanca fosse aparecer lá. Aí rola aquela troca de shade que a Elektra sabe fazer muito bem. E a Blanca acaba explicando que o real motivo que ela tá lá, que ela fala que teve duas mães. A que a colocou no mundo e a que criou, deu de comer pra ela, né? E no caso seria a Elektra. E a Liz fala pra ela que a mãe que colocou ela no mundo acabou falecendo, explicando o porquê dela tá ali, explicando por que ninguém foi ver ela. Fala que ela é uma pessoa muito soberba, pensando em si, não demonstra e não mostra amor às filhas, tanto que a Candy e a Lulu decidiram se apresentar sozinhas no baile que teve e acabaram levando o prêmio, tanto que o Pray Tell fala assim que são as novas meninas que têm potencial para ser as mães e reza para que a Elektra volte logo para a cena do baile, depois de recuperar da cirurgia. Senão ela corre o risco de perder a própria casa. Eu achei bem emblemático o momento da cirurgia da Elektra, porque enquanto ela fazia a cirurgia, do outro lado a gente via também um ball rolando. Esse ball, a categoria que o Pray Tell estava anunciando era da realidade feminina perfeita. Eu achei assim fantástico, porque é aquela questão toda da ilusão, né? Então, enquanto umas estão ali vivendo essa ilusão da realidade feminina perfeita, do outro lado a gente via a Elektra passando por essa cirurgia para não viver mais uma ilusão, e sim ter o seu corpo da forma que ela imagina e gostaria que fosse. Então eu achei assim fantástico. E quanto a Lulu e a Candy, foi simplesmente uma reação de tudo que a Elektra vem fazendo contra elas, né? Porque a Elektra sempre tratou elas com rédeas curtas, sempre impondo a verdade dela, que ela acreditava ser o melhor para os desfiles, para os balls. Então quando ela tá fora de cena, há meio que uma certa rebelião por parte de Lulu e Candy, e elas acabam se apresentando no ball, desafiando outra casa, né? O que é muito pior, porque a gente aprendeu no primeiro episódio que se uma casa desafia a outra e a casa desafiante perde, essa casa acaba tendo toda a sua glória, todos os seus troféus contestados, e ela, tipo, é apagada dos balls, não pode mais voltar a competir. Então meio que fica aquela apreensão, né? Putz, elas estão fazendo uma coisa que não foi autorizada pela Elektra, e se elas perderem vai, tipo, acabar com todo o legado da Elektra, e a Elektra tá, tipo, passando pela cirurgia, quando a Elektra voltar vai dar muita merda. Só que não, elas mostram o valor que elas têm, bem ao estilo da Blanca, né? Porque quando a Blanca saiu da Casa Abundância, ela mostrou que tinha valor, e que por isso que ela saiu dali, porque ela não era valorizada. E o mesmo acontecendo com Lulu e Candy, elas se rebelando contra a Elektra, e aproveitando a ausência da sua mãe para poderem mostrar como que são poderosas. Eu achei assim fantástico. E tanto por isso que a Blanca acabou depois visitando a Elektra, porque teve essa questão da Elektra ter feito a cirurgia e não ter tido ninguém a visitando, mas eu acho também que foi uma forma da Blanca alertar a Elektra de que, olha, se você não mudar seu comportamento, você não vai ter ninguém para poder ser mentora como foi minha mentora. Se você não rever o seu comportamento, por mais que você hoje agora tenha o seu corpo idealizado, que sempre sonhou, você vai ser uma pessoa solitária. Já não tem um Dick e não tem mais a sua casa para poder te apoiar. Eu achei muito bacana essa interação da Blanca com a Elektra, e especialmente pelas verdades que a Blanca jogou na cara da Elektra, né? Que eu achei assim fantástico, porque quando elas trocam shades, é sempre aquela coisa de bate e volta. Só que a Blanca falou umas verdades que a Elektra estava precisando ouvir. Tipo, você não está andando na nossa comunidade, você é rica, bonita, passa despercebida. Você acha que isso a torna melhor que nós. Ou seja, a Blanca simplesmente jogou na cara da Elektra toda essa postura negativa dela que a gente vem comentando desde o primeiro episódio, né? Dela se sentir a superior, de se sentir a melhor pessoa que existe nos balls. Foi muito bacana ver que após a Elektra, de todas as formas, tentar expulsar
a Blanca dali, querendo sempre passar essa ideia de que ela é foda, de que ela é superior, a Blanca acaba cedendo e tipo, então tá, Electra, tchau, não vou mais perder meu tempo contigo não. Só que aí a Electra acaba percebendo que a única pessoa que foi visitá-la, que deu valor pra ela, não tava mais, tipo, também com paciência pra ela, viu que, tipo, eu abri mão até da Blanca, eu tô sem ninguém no mundo. E aí as duas acabam tendo um momento bem fofo, né, que é elas conversando de forma mais amigável, e a Electra até abraçando a Blanca e tal. Achei muito fofo, especialmente pela Blanca estar passando por um momento bem delicado, né, que é o falecimento da sua mãe biológica. Então eu acho que a Blanca ter esse afago aí, esse carinho vindo da Electra, foi realmente um conforto que ela tava precisando de uma das pessoas mais importantes na vida dela. Outra coisa que eu achei muito bacana nesse momento que a Blanca encontra a Electra é que a Blanca questiona a Electra e tá tudo bem, como que ela se sente depois de ter feito a cirurgia. E a Electra fala, né, dói muito mais do que eu esperava, mas a sensação é muito melhor do que eu jamais imaginei. Então, assim, no fim das contas, todo esse sacrifício aí que a Electra fez, né, que foi abrir mão do Dick, que foi, nem é bem sacrifício, né, porque roubar é crime, mas o próprio roubo que ela fez pra ter a grana aí, no fim, tudo valeu a pena e pagou-se aí com essa cirurgia que fez ela se sentir completa. Especialmente também que eu acredito que a partir dessa cirurgia fez com que ela se unisse de novo com a Blanca. Então, assim, por mais que seja um episódio triste, que é sobre o falecimento da mãe da Blanca, no fim das contas, essa reaproximação da Blanca com a Electra valeu a pena. Quando acaba esse encontro, a gente vê a Blanca chegando no velório da mãe dela, junto com Preytel e os filhos dela, e ela ainda fica naquela de tipo, não sei se eu devo ir ou se eu devo voltar. E o Preytel acaba incentivando ela a ser a pessoa superior, colocar todos aqueles estranhamentos com a família dela de lado e dar o último adeus pra mãe dela. E a Blanca, ela acaba indo lá. E o Preytel, ele pressiona a Blanca pra poder participar do velório da mãe, né, e se despedir da mãe, porque na conversa que ele teve anteriormente com a Blanca, ele falou que com os pais dele rolou uma coisa similar, ele ter sido expulso de casa e nunca mais ter entrado em contato, e aí quando os pais faleceram, ele não foi ao velório dos pais, e isso é uma coisa que ele se arrepende muito. Que se ele tivesse tido a oportunidade de ter ido ao velório dos pais se despedir, ele teria se sentido muito melhor. Porque o fato dele não ter podido, né, se despedir dos seus pais fez com que ele levasse essa dor por muito tempo. E isso acabou que fez com que ele não se perdoasse por um bom tempo. Então ele se sentia mal por isso. E aí ele recomenda a Blanca a não fazer o mesmo, exatamente para ela depois não ficar remoendo isso, não ficar sofrendo devido a esse comportamento por parte dela. Então é tudo também uma questão da gente também se espelhar na história do outro, ver como o outro lidou com situações extremas, né, de tristeza, de dor, pra gente também tentar fazer o melhor com isso. Realmente, se a Blanca não tivesse ido ao velório, ela poderia depois se arrepender e ficar remoendo isso pro resto da vida dela. Tanto que a irmã dela já tá lá, na frente do caixão. A Blanca acaba chegando do lado dela, aí a irmã questionando por que ela tava ali, que ela não deveria estar ali. E acaba chegando o irmão dela, que é o Manuel. E o irmão dela fala pra ele sair dali. Sempre a irmã e o irmão ficam tratando a Blanca no masculino ainda. E o Preytel chega nos dois. O Preytel, ele é bem enfático, né? Bacana, porque a hora que os dois estão lá expulsando a Blanca, não querendo que ela participe do velório, o Preytel meio que entra ali no meio da discussão dos três irmãos pra impedir que algo pior aconteça. E ele fala, gentileza não custa nada, deixa se despedir. Eu achei, assim, muito bacana ele ter feito essa interferência, porque, na boa, né, gente, é um momento de dor pra todo mundo. Porque parece que só os irmãos da Blanca têm o direito de sofrer pela morte da mãe, né? Como se a Blanca também não pudesse chorar a morte da mãe. Então, depois que o Preytel intervém, eles acabam deixando a Blanca em paz lá e a Blanca se despede e tem esse momento íntimo com o corpo de sua mãe no velório. E por fim ela acaba indo embora e aí uma das pessoas que estão lá presente no velório faz um comentário tosco, tipo, nossa, esse é o Mateu, ele agora tá vestido como mulher, não sei o que, não sei o que. E aí o Preytel acaba zoando essa pessoa, gongando a aparência dela, gongando o cabelo dela e falando que não esperava esse tipo de comportamento de uma pessoa que se diz propagar o amor cristão. Achei que foi uma voadora muito bem dada, porque é uma coisa que a gente tá acostumado muito a ver. Esse tipo de comportamento em todo canto, principalmente nas redes sociais. Esses ditos cristãos que vivem pregando ódio contra a gente, falando que a gente vai morrer, vai arder no inferno, que quando Deus voltar ele vai nos castigar. Esse monte de discurso de ódio, mas que eles veem que é a desculpa de que, eu sou crente, eu posso falar o que eu quiser, porque eu acredito na palavra de Deus, né? Sendo que em nenhum momento eu lembro da Bíblia falar que Jesus ficava propagando ódio por onde ele passava. Enfim, as incoerências da sociedade cristã conservadora. Por fim, uma das mulheres que estava no velório aparece pra Blanca e convida ela pra ir no coquetel que vai ter na casa da mãe da Blanca após o velório, que seria mais pros familiares mesmo.
Na verdade, essa mulher acaba sendo a tia dela. Elas acabam descontraindo, conversando de quanto tempo que ela não ia lá, que já fazia bastante tempo. E aí a tia dela falou pra ela fazer uma marmita, pegar comida, aquela coisa de família. Quando você vai na casa da família, sempre falam pra você pegar comida pra você levar pra casa pra comer também. Aí nesse momento que ela está fazendo essa marmita, ela acaba vendo o livro de receitas que a mãe dela guardava, né? Que era o momento mais íntimo que as duas tinham. Tanto que ela acaba resolvendo levar esse livro de receitas e a irmã dela e o irmão dela acabam aparecendo pra impedir, perguntando por que ela tava com aquele livro, que ela não ia levar ele a lugar nenhum. E a Blanca acaba reparando que a irmã dela tem um anel que era da mãe dela, já tava usando. Aí ela acaba jogando isso na cara da irmã e o irmão dela também acaba indo pra cima dela, querendo bater nela pra ela não levar aquilo, porque não era pra pegar nada, porque eles ainda não sabiam se ia doar, se ia vender. Esse momento assim, é muito comum nas famílias que tem pessoas trans, gays, lésbicas como familiar. Esse é um momento comum, mas é um momento também ameno, porque a maioria das pessoas não parte assim pra querer bater, a pessoa já parte pra cima pra querer matar a pessoa. E ainda bem que na série, né, pra salvar essa questão, teve a sobrinha dela que tava lá presente, que ficou com medo do que o irmão da Blanca tava fazendo com ela naquele momento. A irmã dela pede pra ela sair de lá, pra que elas ainda não resolveram, a Blanca vai embora e não quer saber mais desse assunto. Esse foi um momento muito tenso, porque, primeiro, tem toda essa questão do egoísmo. Enquanto a irmã da Blanca tá com uma joia que era da mãe, tanto a irmã quanto o irmão estão lá falando, tipo, a gente ainda não decidiu o que vai fazer com as coisas da mãe, se vai vender, se vai doar. A Blanca, a única coisa que ela queria era o caderno de receitas, ela não queria mais nada. A única coisa que ela queria da casa da mãe, né, como herança da família, era uma coisa sem valor. No caso, né, sem valor monetário, né, sem valor de dinheiro, porque pra Blanca tinha um valor sentimental. E mesmo assim, eles não quiseram ceder, não quiseram dar pra Blanca esse livro de receitas. E é foda, porque é uma coisa muito comum, né? Os exemplos que a gente costuma ter são de pessoas LGBTs que vivem numa relação e aí uma delas falece, aí a família que abandonou essa pessoa LGBT simplesmente aparece do nada, pega todas as posses que o casal construiu juntos e leva embora, porque o casal até então não tinha nenhum tipo de reconhecimento civil em que protegesse, né, os dois de que aquelas posses pertenciam a eles, que era uma coisa muito comum, mas agora que tem um casamento igualitário no Brasil, pelo menos isso não acontece mais, mas infelizmente é uma coisa muito recorrente. Um casal de gays ou de lésbicas viviam vários anos casados, um falecia, a família que abandonou esse gay ou essa lésbica aparece, pega as posses e o outro companheiro ou companheira fica ali a ver navio sem nada para poder continuar sua vida. E no caso da Blanca foi uma coisa tipo assim, similar, mas funcionando pela outra lógica. Pais que deixam herança e os filhos não deixam com que esse membro LGBT da família tenha direito a nada porque ele é LGBT. Então foi muito foda, e eu senti muito assim a dor da Blanca, porque, igual você falou, foi um momento ameno, mas eu acho que o irmão da Blanca só não a matou mesmo porque a irmã impediu, porque tinha mais gente na casa ali, porque o cara agrediu a Blanca assim, sem dó, com sangue nos olhos, que a gente viu que ele tava furioso com a Blanca, simplesmente porque ele não entende quem a Blanca é, então pouco se esforçou pra isso. Foi uma cena muito forte, mas que infelizmente é a nossa realidade ainda. E aí se a gente pensa nos anos 80, em que a intolerância era ainda maior, quantas pessoas não passaram por isso? Pois é. E depois que a gente tem esse momento muito tenso da família biológica da Blanca, a gente vai pra House of Abundance com a Electra dando um banquete surpresa para os seus filhos e filhas após ela receber alta do hospital, né? Depois de ter feito a cirurgia de redesignação sexual. E eu achei assim, que foi uma surpresa pra todo mundo, né? Não só pros filhos da Electra, como pra gente. Porque eu ia imaginar que a Electra ia estar com sangue nos olhos, querendo acabar com todo mundo por não tê-la visitado. Mas não. Parece que a conversa que ela teve com a Blanca surtiu efeito. Então a Electra meio que se desculpa com a sua família e fala que realmente ela tem sido uma mãe omissa, negligente, até mesmo malvada. Então ela estava oferecendo esse banquete como um pedido de desculpas por tudo que ela tinha feito com seus filhos e tudo mais. E a Candy até então fica até um pouco assustada, né? Tipo, será que isso é verdade? Eu te conheço, Electra, você é safada, alguma coisa você vai aprontar aí. Só que não, acabou que o pedido de desculpas da Electra foi genuíno. E eu achei isso muito bacana, porque deu pra perceber que ela ter ficado ali na cirurgia mexeu com ela, e a Blanca tê-la visitado, né, mexeu ainda mais. Então é sinal que a gente vai ver agora uma Electra mais humana, mais sentimental na série. E aí, após a Electra oferecer esse banquete para os seus filhos, ela acaba oferecendo a eles também um guarda-roupa fodástico, um guarda-roupa maravilhoso, com as peças mais caras, mais lindas, e eles poderiam desfilar até então. E ela anuncia, né, que vem aí o baile do Dia das Mães. Como eu estou voltando da minha cirurgia, eu quero que a gente tenha uma vitória triunfal. Então, colho aí nas araras o que vocês quiserem, porque o baile do Dia das Mães vai ser vencido pela nossa casa, House of Abundance, com a minha grande volta triunfante. Então, assim, por mais que a gente sempre torça, né, pra Blanca e sua família, ver a Electra mais humana e voltando de uma cirurgia, dando essas sopas maravilhosas pros seus filhos e filhas, eu pensei, poxa, o que a Electra vai aprontar pra gente? Tô louco pra ver.
Depois desse momento, passa um momento mais íntimo da Blanca e do Damon, que acaba fazendo meio que uma comparação e uma ligação com o passado da Blanca, que acaba mostrando um flashback da Blanca até então, na época, que era o Mateo, e a mãe dela na cozinha fazendo as panquecas, que era o momento mais íntimo que as duas tinham. Passa aquela cena da Blanca falando que ama muito a mãe dela, que a mãe dela falou que jamais pararia de amá-la, e acaba alguém chegando na casa da Blanca, batendo na porta, e quando ela vem pra surpresa, é a irmã dela. A irmã dela foi levar o livro de receitas que ela queria e acaba explicando uma história pra ela. E a mãe dela não parava de falar dela, ela nunca deixou de amar a Blanca. Quem resolveu cuidar da Blanca quando ela era pequena foi a própria irmã, e foi uma decisão dela. E tanto que ela fala que a Blanca nunca agradeceu por ela ter feito isso pra ela. Então a gente também percebe que esse ressentimento da irmã, até mesmo o tratamento com a Blanca, tem a ver com essa até então falta de gratidão da Blanca com a própria irmã. Ou seja, a Blanca sai de casa, é expulsa, e ela parece se importar só com o fato da mãe tê-la abandonado, e não se importa também com a irmã. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque agora que a irmã também é mãe, e como a Blanca também é mãe, ela deve saber, né? Como é você ter um filho que te renega. A dor que deve ser isso. Eu acredito que a irmã da Blanca também sentiu um pouco dessa dor, de ver a irmã saindo de casa e não se preocupando com ela, sabendo que a irmã também já cuidou dela e se importava com ela e a tratava, né, como um filho mais novo. Então acho que essa relação também conflituosa da irmã da Blanca tem muito a ver com isso, né? Do fato dela ter cuidado da Blanca e a Blanca não ter demonstrado um tipo de gratidão até então. E é bacana porque a Blanca então acaba agradecendo e por fim, na hora que as duas estão conversando, a Blanca até convida a irmã para poder comer, mas a irmã fala que não, que ela tem que ir embora, porque eu acho que assim, a irmã também não sabe lidar ainda com a Blanca, mas dá pra ver que ela não tem tanto ódio com relação à Blanca como o irmão dela, o Manuel, tem. Então pra irmã da Blanca é mais também uma situação de adaptação, de ver que, poxa, a algum momento talvez a gente vai se dar melhor e pode tentar voltar a ser como era quando a gente era mais novo. Eu achei mais bacana ainda o fato da irmã da Blanca revelar pra ela toda essa situação, né? De que a mãe ainda amava e que, embora não aceitasse o estilo de vida da Blanca, nunca deixou de amá-la. Porque quando a Blanca tava lá no velório, a Blanca, na hora de se despedir da mãe, ela agradeceu, falando que entendia porque as coisas desenrolaram como desenrolou, de que a mãe da Blanca não sabia criar uma pessoa como a Blanca, que era tudo também novidade pra ela, mas que ela fez o melhor que conseguia fazer. E por fim, a Blanca gostaria de agradecer, né, tudo que a mãe dela fez por ela até então, e que mesmo as duas tendo se separado no decorrer da vida, a Blanca ainda a amava. Então eu acho que quando a irmã da Blanca diz a ela que a mãe a amava e que sentia muito a forma que as coisas desenrolaram, é uma forma também de dar esse encerramento que a Blanca precisa. Porque a Blanca até então acredita que a mãe a rejeitava. E quando a irmã revela isso pra ela, deixa a Blanca mais aliviada. Eu achei isso muito, muito justo. E por fim, eu achei muito fofo quando a irmã da Blanca fala com a Blanca, né, que você é a melhor parte da nossa mãe. Então, assim, no fim das contas, deu pra ver que, pelo menos entre a Blanca e a irmã, há um certo respeito no ar, que as coisas podem melhorar na relação entre as duas. E aí, quando a Blanca volta pra casa, já com seu livro em mão, né, essa sua grande herança que a mãe deixou pra ela, e ela vai cozinhar com o Damon, e ela acaba falando com o Damon o que falta pra panqueca ficar perfeita, e no caso era leite, que o Damon não colocou. Eu achei muito bacana essa relação de que mostra, né, da Blanca com a mãe, e agora no caso da Blanca com o Damon. Pra mim, a relação assim mais fofa, mais sincera da série é da Blanca com o Damon. Essa relação mesmo de mãe e filho, dessa questão da confiança, da troca, de confidência, de um sempre ajudando o outro, porque também toda vez que a Blanca tá ali sofrendo, né, até mesmo quando a Blanca recebeu a notícia de que a mãe faleceu e ela caiu no chão chorando, quem foi lá correndo pra socorrê-la foi o Damon, abraçando ela, tentando consolá-la. Da mesma forma, quando a Blanca saiu do velório, foi o Damon primeiro a abraçá-la. Então assim, a relação dos dois pra mim é uma das coisas mais fofas e lindas da série. Daí a saga da Patty nesse episódio, a esposa do Stan, não tinha acabado até então. Ela acabou comparecendo no novo endereço que o senhorio do prédio deu pra ela. E a impressão de que deu nessa cena dela saindo de casa até chegar no prédio que a Angel mora, parecia assim, que deu a impressão de que elas moravam no mesmo prédio, porque ela tipo, fechou a porta de casa e já apareceu ela no corredor batendo na porta. Lá ela acaba encontrando o Papi, que o Papi, louco, doido do jeito que ele pensou que ela tava procurando ele por causa de drogas. Ele até ficou questionando, você tá aqui, não tenho nada pesado, só tenho maconha aqui, alguma coisa assim. Aí ela pede desculpa, fala que tava procurando pela Angel, e era uma colega, aí ele fala que ela tava no ball, e resolve levá-la junto com ele até lá. E é nesse momento que ela acaba chegando lá, e todo mundo reparou que ela era uma mulher, tanto que eles usam as palavras, né, que é até meio ofensivo você falar, que é chegou o peixe no pedaço, pra dizer que é uma pessoa que já nasceu mulher, e lá ela fica meio que, assim, maravilhada, porque tá acontecendo ball. E tem até o retorno da Electra nesse ball. Acaba fazendo uma das melhores revelações pra mostrar as filhas dela nesse ball.
Eu achei os momentos finais do Dia das Mães, assim, um dos mais incríveis da série até então. Porque tem toda essa questão, primeiro, do desenrolar da história da Patty. Fica pensando, será que a Patty vai encontrar a Angel? Será que a Patty vai chegar na casa dos evangelistas e vai arrumar aquele barraco? Porque a gente não conhece muito da Patty, né? Ela sempre aparece na série como a sombra do Stan. Tudo que ela faz ali é relacionado ao Stan. Ela não tem, tipo, uma história própria, uma história independente, como o Stan tem, como o Damon tem, como todos os outros demais personagens têm. A Patty tá sempre ali à sombra do Stan. Então a gente fica pensando, né, como é que vai ser esse encontro dela com a Angel? Aí tem esse Lil Papi louco levando ela pro baile. E assim, que baile foi esse? Porque é o baile da volta da Elektra, né? Então tá todo mundo assim, ansioso pra saber como que a Elektra vai estar. Porque ela fez a tão esperada cirurgia de redesignação sexual. Então as pessoas querem saber como que isso impactou na sua vida. Então, quando o Prey Tell chama, né, pro grande baile da mãe apresentando a filha pra sociedade, uma coisa bem debutante, né? Eu achei, assim, fantástico, porque chegou a Elektra com aquele look dourado maravilhoso, e aí com uma capa de ouro, assim, fantástica, linda, maravilhosa. E aí, enquanto ela tá desfilando, né, pelo palco do ball, toda deslumbrante, aí quando ela chega na frente dos jurados e abaixa a capa, a gente tem a grande revelação, que é tipo uma surpresa, né, que deixa Drag Race no chinelo, no quesito revelação. Na hora que a capa abaixa, a gente tem sentado numa mesinha tomando chá, super lindas e maravilhosas, Lulu e Candy. Eu achei assim fantástico, porque eu não esperava por essa revelação. Achei que seria só Elektra sendo Elektra, né? Querendo aparecer mais qualquer uma. E aí, quando a capa baixa e a gente vê a Lulu e a Candy, lindas, maravilhosas, tomando seu chazinho da tarde, eu achei assim foda demais. Muito, muito foda. E pensei, Blanca, te amo, te adoro, mas hoje não tem pra você. Só que aí acabou que a Blanca também mostrou que ela é foda, né? Porque a gente também vê nesse momento, né, a volta do Damon pros balls, embora ele talvez não participe como antes, mas é ele que introduz aí sua mãe e sua irmã no palco do ball. E aí ele entra com a Blanca e a Angel, que desfilam assim lindamente. Simplesmente parecem estarem flutuando no palco com aqueles looks maravilhosos. Ai, nossa, esses desfiles pra mim foram os mais lindos até o momento na série. Mas aí o grande momento da série acontece, né? Que é a Patty vendo a Angel desfilando, finalmente descobrindo quem é a Angel. E por fim, quando as pessoas estão indo embora do ball, Elektra com seu carrinho cheio de troféus, o que já é normal, recebe lá os parabéns da Angel. E a Elektra, nesse caso, faz um pouco de descaso com a Angel, mas dá pra ver que ela tá pelo menos um pouco mais tolerante. Então vem um grande embate, que pra mim demoraria pra acontecer, mas não. Sem encher linguiça, Pose já joga na nossa cara. A Patty chega pra Angel e se apresenta pra ela. Olá, eu sou a Patty, mulher do Stan. Nossa! Aí eu já pensei, o que vai acontecer? E aí o que acontece? Acaba o episódio. Foi... Ai, pra mim esse episódio foi uma montanha-russa, assim, sensacional. Tanto de drama quanto de comédia. Também tem um pouco de comédia. Mas especialmente sobre a saga da Patty, né? Igual eu comentei até então, Patty totalmente à sombra do Stan. Mas aí ela acordou pra série e finalmente conheceu o possível motivo aí dessa desarmonia no seu casamento. Porque até então, pra mim, não parecia que tinha nenhum tipo de problema na relação da Patty com o Stan. Nesse baque, né, que teve no final, até que foi diferente do... Por exemplo, a gente vê em novela, filmes, de que quando uma mulher descobre que ela tá sendo traída, ela já quer partir pra cima, ou pra cima do marido, ou se não pra cima da amante. E ela foi bem elegante, educada, só se apresentou, falou, oi, sou a esposa do Stan. Tudo bem que o episódio acabou, deixou a gente com uma curiosidade enorme pra saber o que ela ia falar. Mas não foi aquela confusão que a gente esperaria que teria, né? Não, eu tava super esperando que a Patty fosse entrar no meio do ball e puxar o cabelo da Angel, rasgar a roupa dela, tipo, humilhar a Angel mesmo no ball. Mas não, ela assistiu e no fim ela se apresentou pra Angel, mas aí acabou o episódio. Então assim, o que as duas vão resolver, a gente só vai descobrir no próximo podcast, no próximo episódio. Mas eu gostei bastante de ver que a Patty Bowles não é uma personagem apática sem sal. Ela tem também, né, a sua relevância aí, mas ela até então tava à sombra do Stan porque não tinha porquê dela tomar nenhum tipo de atitude, porque ela até então não sabia. Ou então, se desconfiava, não tinha certeza da traição do marido. Mas agora que o Stan foi desmascarado, vamos ver onde vai levar a Patty na série. Agora a gente vai esperar para os próximos episódios, né? Exatamente. E como eu sigo dizendo, né? Eu tô louco pra saber o que é a mãe do ano. Porque a gente já teve o Dia das Mães e já foi um baile grandioso. Imagino como é que vai ser esse baile da mãe do ano. É o último episódio da temporada, então mais alguns episódios aí a gente chega na grande final pra eu saber como é que vai ser esse ball. Porque eu tô vivendo pelos balls e é muito lindo ver Pose dando essa representatividade dos balls fantástica. Valeu mais uma vez por nos ouvirem. Sigam nossas redes sociais. Aqui quem falou foi o Saulete. E aqui foi o Rod. E esse foi mais um Batendo Cabelo com o Rod Saulete. Até o próximo. Beijão.